Antes de começar o vídeo, eu queria dizer que só o fato de ter publicado já vai ser um grande feito para mim. E essa foi minha primeira ideia. O vídeo vai funcionar no seguinte esquema: vou fazer um resumo da história e depois ressaltar alguns pontos. Então, senta um pouco, deixa seu gostei e venha assistir esse vídeo. Aqui a protagonista shoujo é um pouco diferente. Neste anime, muitos personagens são inspirados em pessoas reais, e cuja história é apresentada no contexto da monarquia absolutista, mas a trama se desenrola antes do início da Revolução Francesa. A Rosa de Versalhes, ou Lady Oscar, é um mangá e anime shoujo, escrito por Ryoko Ikeda, lá no início dos anos 70. A obra conta a história da nobre Oscar, que observa os eventos da corte francesa e atua na proteção da realeza, mas também aborda as tramas pessoais dos personagens, envolvendo temas como política, romance, não-binarismo, androginia, casamentos arranjados, sui, estratificação social, escândalos e conflitos familiares. Dito isto, vamos para os personagens. Nossa protagonista Oscar é a filha caçula do general da Guarda Real, que nunca teve herdeiros para seu cargo, e decidiu criar sua filha mais nova como um homem, para herdar sua posição na corte, algo que o deixará com culpa mais tarde. Oscar é uma verdadeira nobre, e apesar de relutar no início, assume o posto de seu pai, se destacando por sua dedicação e por sua aparência considerada atraente por homens e mulheres. Tanto no anime quanto no mangá, ela sabe lidar com o lado masculino, e apesar de sua noção pobre sobre feminilidade, isto não é um grande empecilho sobre como ela vê a si mesma, pelo menos até que o assunto seja Fersen. Temos André Grandier, lacaio da família Jarjaies, junto com sua avó, é uma pessoa sem prestígio social, melhor amigo, servo leal e apaixonado por Oscar, sem poder interferir nos assuntos da nobreza. A jovem plebeia Rosalie, irmã de criação de Jeanne, uma parisiense pobre, sua origem revela parte dos escândalos da corte francesa. Conhece Oscar quando estava em busca de vingança, mas acaba sendo acolhida pela protagonista e acaba se apaixonando por ela quando estava na casa de Jarjais. Temos o Alain, membro de uma tropa da Guarda Nacional, é um comum. Ocupa o mesmo lugar que Rosalie e André na hierarquia social. Tem uma presença maior no mangá, e sua participação no anime foi mais corrida. Hans Axel von Fersen, o nobre conde sueco, conheceu a rainha no seu aniversário de 18 anos, nutre uma paixão por ela, ironicamente participa da independência dos Estados Unidos e se torna a fé de Maria Antonieta, mesmo sabendo que jamais poderiam ficar juntos. O Delfim e rei, Luís XVI, é um rapaz muito recatado, gosta de se dedicar a seus passatempos e sua ausência em tantos eventos chega a ser irritante, já que ele é ninguém menos que o rei da França. Cheguei a me perguntar se essa ausência foi real na época. E ao que parece, sim, há versões que dizem que o rei Luís não queria parecer ser governado por sua esposa. E outras fontes dizem que, na verdade, o rei tinha problemas de autoestima. Essa ausência se estende para o casamento. Aqui no anime, não temos como atribuir o fracasso desse relacionamento a Luís ou Maria Antonieta, já que nenhum deles casou por vontade própria, e sim em nome de uma aliança política feita pelo rei da França e a rainha da Áustria. Por último, mas não menos relevante, na verdade ela é a mais importante da história, quem deu nome ao mangá, e diferente do que possa parecer, o título é uma referência a Maria Antonieta, e não a Oscar. No mangá, esse protagonismo das duas é mais equilibrado, mas como Oscar ficou mais popular que Antonieta, ela ganhou um foco maior na animação, o que não atrapalha o curso dessa história. Antonieta é uma jovem austríaca, forçada a se casar e a morar num país estrangeiro. E logo de cara precisando rever seus conceitos quando entra na corte francesa, Maria Antonieta nos é apresentada, não com uma visão romantizada, nem puramente hedonista. Na verdade, a autora nos traz uma Maria Antonieta humanizada, sendo apenas uma jovem sem jeito para governar, facilmente influenciada pelos membros da alta sociedade francesa e que se apaixona por um amor que nunca poderia ter, cavando a própria ruína. Na história não temos vilões propriamente ditos. Temos antagonistas que ganham relevância de acordo com o andamento da história, menos o Duque de Orleans, que é um personagem quase esquecível. Mas teremos uma participação ativa de duas frentes. A primeira, e que pode ser dita como antagonista mais marcante,
Jeanne de Valois, irmã de criação de Rosalie, descendente de nobres decadentes, sedenta por riqueza e poder, responsável pelo escândalo do colar de diamantes. E a segunda frente, a dos revolucionários liderados por Robespierre, Saint-Just e Bernard Châtelet, pessoas comuns que sofreram por mero capricho da nobreza e da realeza, inconformados com injustiças e inspirados por ideais iluministas a abolir a monarquia. Já deu para ver onde isso vai terminar, né? De forma resumida, o anime vai contar desde os dias que Maria Antonieta era garota, passando a assumir sua posição de princesa e esposa do rei da França, até seus últimos dias. Na pele da rainha, vemos muitas histórias como seu entrave com a amante de seu sogro, seu envolvimento com jogatina por influência da condessa de Polignac, sua recusa em cumprir seus deveres reais, desagradando até os nobres, os boatos de um filho bastardo com Fersen, a pressão para gerar um herdeiro homem, e a morte do herdeiro de Luís XVI, tudo isso somado às denúncias populares dos franceses e o avanço do iluminismo. Ao mesmo tempo, na pele de Oscar e outros personagens, vamos ver uma sociedade francesa cada vez mais decadente, desiludida com o rei, o crescimento das manifestações de descontentamento até a queda da Bastilha, enquanto somos apresentados as histórias individuais dos personagens. A história chega a trazer temas muito complicados, e existem particularmente duas cenas do mangá e anime que mais me chocaram, que são uma cena entre Oscar e André depois do retorno de Fersen, talvez a cena mais controversa de todo o anime, quando André age de forma totalmente irracional, e a cena mais devastadora e inesperada, quando a pequena Charlotte, de 11 anos, é prometida em casamento a um homem, que deve ser mais velho que sua mãe, a sedenta por riqueza, Madame de Polignac. A impressão da cena de Charlotte é que a autora fez uma crítica não apenas ao assunto, mas talvez à forma como a própria sociedade da época enxergava o tema, usando a metáfora da rosa branca. Foi uma das cenas mais pesadas que já vi numa animação. Continuando a história, Rosalie, a quem Oscar se refere como a primavera de sua vida, contra sua vontade, acaba deixando a casa de Jarjais, mas foge para não ter o mesmo destino de sua irmã mais nova, se unindo depois com os revolucionários e casando com um deles. A história começa a tomar seu rumo final, quando Oscar decide renunciar sua posição na Guarda Real, para espanto de todos, inclusive de seu pai, que agora carrega uma imensa culpa sobre como criou Oscar. Por não saber como lidar com os sentimentos que tinha por Fersen, a amizade que tinha com a rainha e o sofrimento do povo francês, ela aceita se tornar capitã de uma tropa da Guarda Nacional e, enquanto os comanda, descobre que está com tuberculose. No meio do caos, passa os últimos dias antes da Revolução longe da rainha e amiga que protegeu por mais de 15 anos. A história começa a chegar no seu clímax, as revoltas se intensificam, o arrependimento do pai de Oscar o consome, e temos a conclusão deste drama familiar. Depois de chegar ao limite, tem início a Revolução Francesa, e neste processo, Maria Antonieta e sua família tentam fugir com a ajuda de Fersen, mas a tentativa foi em vão. É uma história sobre revolução, então você já pode imaginar o destino da maioria desses personagens. Adeus. Terminamos vendo o encontro entre Bernard, Alain e Rosalie. Rosalie, atendendo ao último pedido de Maria Antonieta, leva uma rosa confeccionada pela rainha para homenagear sua amizade com Oscar. Agora que você já tem uma noção da história, vou partir para a avaliação de alguns pontos misturado com minha opinião. Número 1. Animação. Não tinha como exigir muito de algo que foi animado nos anos 70. Obviamente, não é uma animação super fluida como estamos acostumados na atualidade, tem repetição de movimentos, algumas desproporções, mas com certeza o estúdio colocou muito empenho e os animadores ofereceram o melhor da época. Número 2. Traço. Eu considero muito bem feito, seja o estilo do mangá ou do anime. E aqui vou deixar um elogio para algo que pouco vejo acontecer nos animes shounen ou shoujo, que é a coragem de envelhecer os personagens. Quando a história chega no seu clímax e no arco final, os personagens de destaque estão na faixa de 30 anos de idade.
Em Rosa de Versalhes, eles não tiveram medo de retratar o envelhecimento. A melhor prova disso é a Maria Antonieta, que começa com o design típico da garota fofa e alegre, e termina com o visual de uma mulher definitivamente adulta. Número 3. Música e trilha sonora. Eu amo, porém é perceptível que eles fazem repetições da música tema com diferentes instrumentos e ritmos. E não acho isso um problema, na verdade é bem feito. A música se encaixa com o melodrama e os momentos de tensão da história. Número 4. Desenvolvimento de personagem. A maioria deles não vai ter tanto desenvolvimento, permanecendo os mesmos, e nesse caso não chega a ser ruim. Personagens mais lineares como Oscar e Fersen são bem feitos, mas na minha opinião, acredito que a obra mergulhou mais nas nuances de personagens como André, Rosalie e Maria Antonieta, sendo os que apresentam mais altos e baixos no decorrer da trama. Número 5. Linguagem. A Rosa de Versalhes não tem uma linguagem difícil, e apesar do contexto histórico, é fácil entender o que está acontecendo. Tudo que precede a Revolução Francesa é bem colocado, não causando confusão, nem parecendo algo que precisou ser apressado. E eu acho isso um grande feito para animes que abordam assuntos de conflitos históricos. Vou puxar 2 exemplos. Em Samurai X, existe um OVA que retrata a juventude de Kenshin, trazendo o turbulento período Bakumatsu pré-Meiji. E, gente, era difícil compreender quem eram os grupos rivais, quem estava do lado de quem. Sinceramente me perdi, e voltei algumas vezes para tentar ligar os pontos. A história não é ruim. Na verdade, Samurai X é um anime muito bom sobre história e política, mas precisei pesquisar e ler mais sobre a história do Japão para entender melhor o contexto. O mesmo problema senti com Gintama, quando precisamos olhar o passado e o presente do Gintoki, já que Gintama se passa numa era de transição, que também envolve o Bakumatsu, os grupos rebeldes, a Era Meiji, e assim como Lady Oscar e Samurai X, tem personagens inspirados em pessoas reais. Já em Rosa de Versalhes, achei o desenrolar histórico muito fácil de entender. Nós vamos acompanhando desde a glória da monarquia, até literalmente o fim de uma era da humanidade, já que a Revolução Francesa demarca o início da Idade Contemporânea. Número 6. História. O que dizer, né? O pano de fundo é totalmente baseado na França pré-revolução e início da França do terror. A autora construiu muito bem a história, obviamente tendo mais liberdade em personagens como Oscar, Rosalie e André, que são observadores e não chegam a ser determinantes para mudar o curso da história do anime e mangá. Na verdade, os personagens responsáveis por movimentar a trama são Maria Antonieta, o rei Luís, e alguns personagens secundários como Madame de Polignac e o próprio povo francês. Portanto, a história nunca fica desencontrada e segue de forma progressiva. Como disse antes, não temos arquétipos de vilão malvado, mas aqueles antagonistas pontuais que citei, como Jeanne, o Cavaleiro Negro, Robespierre e outros. E faço um adendo: a morte de Oscar, ao meu ver, foi uma morte simbólica como fim daquela estrutura social de monarquia, clero, nobreza, soldados e plebe. Número 7. Diferenças com o mangá. Estão presentes, mas não muito significativas. A mais notável delas é a distribuição do protagonismo entre Oscar e Maria Antonieta. No mangá, o papel de Oscar como uma observadora, como um guarda que acompanha a rainha, é mais nítido. Já no anime, sua participação ofusca Maria Antonieta. Outras pequenas diferenças são a presença de uma irmã de Fersen. O tom do mangá puxa um pouco para a comédia, e mais tarde para o drama e melodramático, mas não na mesma medida que o anime, que já tem um ar de tragédia desde o início. E outro ponto visível é como Oscar trabalha com sua identidade. No anime e mangá, ela tem preferência pela masculinidade. No mangá, ela tem alguns poucos dilemas sobre transitar entre o masculino e o feminino, enquanto no anime, esse ponto é amplificado e é transformado em dilema quando ela se desilude sobre Fersen, sendo um dos poucos momentos que ela não age com razão e fica expressivamente reducionista, querendo negar qualquer coisa que ela considere como sentimento feminino. Sobre romance, em ambos é dito que Oscar é capaz de atrair homens e mulheres, e para quem não gosta, eu lamento. Mas no mangá, ela tem um forte indício de bissexualidade em relação a Rosalie. Não é imaginação, existe abertura para um desenvolvimento romântico entre elas, e isso se torna difícil de assimilar pela própria Rosalie, que desejava que Oscar tivesse nascido um homem.
Calma, estamos falando dos anos 1700. Impacto. Nem imagino o quão desafiador foi produzir isso nos anos 70, apesar de já existir a Princesa Cavaleiro de Osamu Tezuka. A Rosa de Versalhes traz duas protagonistas trágicas, já que o mundo de Maria Antonieta não é um conto de fadas com final feliz, ela colhe as consequências de suas escolhas. E a co-protagonista é uma mulher não binária, criada como um homem e cuja vida foi devotada a seu dever com a realeza, mas que, diferente da Princesa Cavaleiro, não vive num mundo cheio de encanto. A Rosa de Versalhes, perto de sua importância, ficou definitivamente esquecido, sendo lembrado por fãs de animes antigos e que acabaram encontrando a obra, ou para os fãs de Cavaleiros do Zodíaco, já que possuem semelhanças. Se hoje a demografia shoujo pode apreciar alguns temas polêmicos, com certeza a Rosa de Versalhes foi pelo menos um dos mangás de vanguarda para que isso acontecesse. Para além do produto, Lady Oscar foi produzido num período em que haviam poucas mulheres na indústria dos mangás. É um dos responsáveis pela admiração que os japoneses têm pela cultura francesa. Em 2014, foi capaz de gerar uma audiência estimada em 5 milhões de pessoas para o Teatro Takarazuka, performado exclusivamente por mulheres. Fiquei feliz de saber que até em 2023 existem animes que fazem referências à Rosa de Versalhes, e não apenas para a demografia shoujo, mas também no seu lado oposto, nos shounens. E acreditem ou não, a Rosa de Versalhes foi um dos mangás que influenciou Berserk, precisamente na criação do Arco de Ouro. Segundo Miura, essa foi uma das obras que o ajudou a abordar os dramas dos relacionamentos humanos. E a inspiração chegou até mesmo para a personalidade do personagem Sérpico, que, de acordo com o autor, foi inspirado no André. Indiretamente, também é possível fazer uma rápida associação do Inominável com Oscar, mas muito diferentes. Oscar é um ideal de nobreza, já o Griffith é o Griffith. Enfim, acho que consegui levantar os pontos que me levam a acreditar que essa obra de arte ficou muito esquecida. Quando ouvi falar desse anime em 2016, era difícil encontrar conteúdo em português ou inglês. A maioria estava em italiano ou francês, quem diria. Consegui assistir a Rosa de Versalhes completo apenas em 2019. E se já tinha gostado muito da história com as poucas coisas que estavam disponíveis, depois de assistir, achei fantástico. Deixo essa recomendação para você, é isso, e até uma próxima!